com a chegada dos dias mais frios, as doenças respiratórias começam a surgir. As crônicas, como a rinite e a asma, merecem ainda mais atenção. E esse é o assunto do quadro de saúde de hoje. Pode rodar a vinheta. Com a gente, o médico pneumologista e professor do curso de medicina da UBRA, Roberto Tonieto, está conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bives. Agradeço o teu convite, agradeço o convite da produção e poder falar com o nosso telespectador sobre esses assuntos agora nessa época aí de mudança de temperatura, de chegada do frio. Isso é importante, é relevante. Eu encontrei o doutor na subida aqui, antes de chegar ao programa, e eu fui no estacionamento sem casaco. E aí o doutor já me chamou a atenção, né, dizendo o seguinte, ó, tem que agasalhar. A velha história da avó, da mãe, do leva o casaquinho. E a gente já começou a conversar, então eu vou começar por aí. Mito ou verdade? Por que o frio ataca a gente, de certa forma, especialmente no nosso sistema respiratório? Nós temos vários elementos que vão ao encontro disso que tu está comentando. Primeiro deles, o frio diminui um pouco a resistência das nossas vias respiratórias, diminui um pouco a nossa capacidade de defesa, de enfrentar um germe, por exemplo, que possa estar circulando naquela estação, como um vírus de gripe e tudo mais. Essa é uma das explicações. O outro, aglomerados de pessoas, transmissão maior aí de germes também nessa época do ano. E alguns fatores individuais de cada indivíduo, né? De fragilidade, às vezes, do sistema imune, da percepção que aquele paciente, aquele indivíduo tem uma doença respiratória crônica, como asma, como enfisema, como bronquite crônica, às vezes um câncer de pulmão, e isso favorece as infecções e algumas alergias também nessa época do ano. Bom, quero lembrar, se você tem alguma pergunta a respeito de doenças respiratórias crônicas, você pode mandar, então, a sua pergunta, o seu comentário para o Dr. Tonieto a partir de agora pelo WhatsApp 99588-2374. Mande em forma de texto 99588-2374 no WhatsApp. E também pode mandar temas, sugestões. A gente está aceitando, nossa produção sempre vem bem com a sua sugestão aí de casa para a gente abordar diversos temas. Por exemplo, na área de saúde, dados do IBOP de 2015 apontavam que 44% dos brasileiros sofriam de algum problema respiratório. A maior prevalência, chegando aos 65%, se dava no estado do Sul, o que explica essa relação com o frio. Quais os principais problemas? Vamos lembrar aqui da bronquite, entre outros, né? Isso, vamos começar então com a doença que das respiratórias é a mais comum, que é a asma. A asma, popularmente chamada por vezes de bronquite asmática, de alergia do peito, né? Então, essa é uma doença que afeta de 10 a 15% da população. Sim. E tende, nessa época do ano também, chegada do frio, a apresentar mais risco de crises ou ao menos de não estar controlada da maneira como deveria. Vale a pena comentar também que os adultos brasileiros ainda fumam, né? Em torno de 15% a 18%, dependendo da região do país, dependendo se é uma capital ou se é uma região do interior, e isso também favorece doenças respiratórias crônicas. Se eu não me engano, o sul do país, especialmente em Porto Alegre, capital, região, é uma capital fumante, né? A gente tinha pesquisas há pouco tempo que demonstravam isso. Exato. Então, nós temos aqui no sul uma grande proporção de fumantes, uma grande proporção de casos de tuberculose, de pacientes asmáticos. Então, o sul ele é propício para essas doenças por vários e vários fatores, mas essa é uma realidade que nós encontramos aqui no nosso sistema de saúde e nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos pacientes. Bom, quais recomendações a gente poderia dar, especialmente até mesmo com a asma? Algumas pessoas são companheiras da bombinha, outras, né, têm uma relação, nem sabem, eu acho que são asmáticas. Tem gente que ainda não sabe, é uma doença de difícil identificação ou relação. Então, para o nosso telespectador, a asma é uma doença que pode ser identificada até com certa facilidade pelo seu médico na consulta, com alguns testes respiratórios que podem ser feitos e basicamente é o indivíduo que apresenta alergias, repetição de tosse, crises de chiado no peito e piora a clínica, seja das vias aéreas mais altas ou das vias aéreas do tórax, quando exposto a alguma infecção de via aérea, quando exposto a algum frio, quando exposto a algum cheiro forte, por exemplo.
Cuidados podem ser feitos tanto com remédios quanto medidas de dia a dia, entre as quais evitar pó, poeira, mofo, umidade visível. Então, são dicas assim que a gente pode dar para o nosso telespectador. A Lenira de Guaíba, seja bem-vinda, Lenira. Queria saber como faço para me proteger. Os chazinhos são bons. A gente costuma também se automedicar em algumas circunstâncias, o que sempre é perigoso, né? Algo da sabedoria popular auxilia, mas obviamente nós temos hoje algumas medidas e tratamentos muito superiores àqueles do chá. Se o chá for tomado junto com cuidados de saúde, né, com precauções e com os medicamentos adequados, não haverá problema. Mas eu sempre recomendo, confie no seu médico, consulte, entenda se você tem ou não a doença respiratória, como preveni-la e como tratá-la. Bom, aí no caso da bronquite crônica, essa eu conheço bem, né? E até mesmo efizema pulmonar, costuma apresentar, essa época é mais cruel, né? Quais os principais cuidados que a gente pode ter e, enfim, o que a gente pode fazer para evitar, por exemplo, a bronquite é crônica mesmo, ela vai vir todo ano agasalhado ou não? O conceito de bronquite crônica é o tossidor, né? Isso. O tossidor ali com catarro por meses, né? Por vezes por mais de anos, né? E aí a gente tem que tomar uma primeira medida. Se existe o tabagismo, se a pessoa fuma, deve deixar de fumar. Imediatamente. Essa é uma recomendação importante. Vacinas de prevenção de gripe, por vezes vacina de prevenção de germe, de pneumonia, também podem ser recomendadas. E cada pessoa tem que se conhecer, tem que saber se tem ou não a doença, o grau da sua doença, se precisa ou não de medicamentos, se vão ser usados apenas se necessidade ou se necessitará de um uso crônico de remédio para prevenir crises. Sim. No caso da pneumonia que o senhor acabou de citar, quais os cuidados que a gente deve ter para não chegar nesse estágio? Em primeiro lugar, manter um bom sistema imune, se alimentar bem, tomar líquido de maneira adequada, ter uma boa capacidade cardíaca e pulmonar, controlar o peso, não fumar. Hoje existe, então, possibilidade de vacinação. Vacinação contra a gripe, que também previne pneumonia, e a vacinação do principal germe, a principal bactéria que causa pneumonia, chama pneumococo. Existe a vacinação preventiva, em especial para aquelas pessoas que estão em risco de adoecimento grave. Doentes pulmonares crônicos, pessoas portadoras de doença cardíaca e outras doenças que possam diminuir a capacidade de defesa do organismo. Muito bem. E se hidratar é muito importante. Importante. Né? Não só com chazinho, vamos deixar bem claro. Essa também é bandida. A rinite alérgica. Que sintomas costumam ocasionar nesses períodos e quais as orientações ao paciente? Esse tempo aqui é cruel, né? Exato. Então, a rinite alérgica, ao nosso telespectador, é uma doença que faz o nariz coçar e que popularmente faz o nariz correr ou trancar. A rinite alérgica pode ser tratada na sua crise com descongestionantes, com remédios para aquele curso de uma semana para tratar a alergia. E pacientes que têm rinite de modo crônico, que acompanha o paciente a rinite ao longo de uma estação inteira ou mais, podem utilizar também tratamentos preventivos, inclusive pelo próprio nariz, com medicamentos em spray adequados que vão prevenir aquelas crises, aqueles ataques de rinite. Agora, gostei desses, remédios adequados. Tem muita gente que é refém de inúmeros remédios descongestionantes, especialmente esses. É perigoso. Tem a forma do bastãozinho, que eu acho que vem com cânfora, alguma coisa do tipo, que acaba abrindo. Tem aqueles outros que a gente pinga e dá um efeito imediato, mas parece que meia hora depois tem que botar de novo. Isso é perigoso, doutor? Exato. O descongestionante, com algumas substâncias, são os vasoconstritores nasais, que murcham, digamos assim, a inflamação, os vasos ali do nariz, ajudam naquele primeiro momento. Se forem usados de modo repetido, em especial por mais de 3 dias seguidos, podem ter aquilo que tu comentaste, que a gente chama de efeito rebote, ou seja, voltar à obstrução do nariz, voltar à queixa, e às vezes uma queixa até mais severa, mais forte do que aquela que havia num primeiro momento. Então, o descongestionante de nariz tem que ser usado com muito cuidado. Sim. Agora vamos reforçar. A gente viu que os números, inclusive conversamos com o pessoal responsável pela campanha da vacinação e eles estavam nos dizendo, olha, esse ano a gente antecipou a campanha, né, para dar mais tempo para as pessoas irem, mas parece que com um número menor de óbitos com a gripe, a influenza, enfim, com a gripe A,
as pessoas parece que não se ligaram muito bem. Existem muitos mitos e verdades. Ah, não precisa vacinar, às vezes dá aquele efeito colateral. Enfim, as pessoas não estão se vacinando como deveriam. Por que o doente crônico, por exemplo, quem tem bronquite, deveria se vacinar, ou melhor, deve e estão inseridos nesse grupo de risco? A vacinação para a gripe ela é recomendada para as crianças, para os idosos e para todas as pessoas que têm uma doença crônica. Os indivíduos que têm doença crônica têm maior risco de adoecer. Tendo um maior risco de adoecer, existe um maior risco, inclusive, de morte. Isso a gente nota nas estatísticas. Então, primeira questão, prevenir mortalidade. Segunda questão, prevenir a hospitalização. Terceira questão, manutenção da saúde. Todos nós aprendemos, a partir de 2009, com aquelas grandes epidemias de gripe, a respeitar a gripe como algo que tem que ser prevenido e tratado adequadamente. Nós nunca sabemos se a gripe que nos atacará nesse inverno, por exemplo, vai ser mais leve, vai ser mais grave. Então, a vacinação tem uma proteção muito interessante, em torno de 70% a 80% de eficácia, isso é bastante, e deveríamos atingir a meta de 90% da população vacinada. Hoje estamos entre 60% e 70%, e esse é um dos motivos que a campanha foi prorrogada. Sim. Temos mais uma pergunta. A Jennifer de Canoas, seja bem-vinda. Jennifer, ela diz assim, o meu menino, meu filho, por mais que eu agasalhe ele, e a mãe entrando em ação, ele tem muita falta de ar e tosse e também febre. O médico disse que é broncolite e indicou a bombinha. E agora o senhor me ajuda, prednisolona, né? Mas parece que não adianta muito. Ele, desde que é bebê, está com esse problema no inverno. O que é melhor fazer? Se o tratamento de uma crise respiratória não está sendo satisfatório em termos de resultado, se a criança não está melhorando, procure uma outra opinião. Se for um quadro grave o suficiente, procure o pronto atendimento, mas não deixe de consultar. Até para que se tome as medidas adequadas para aquela crise, aquele primeiro momento, e também medidas depois de se apagar esse incêndio, digamos assim. Sim. Medidas preventivas futuras para que esse episódio, né, que a Jennifer comentou, não se repita. Perfeito. Doutor, vamos então, para fechar, recapitular. A vacina é segura e eficaz. E outras orientações que a gente deve ter a partir de agora, não só para quem tem problemas respiratórios crônicos, mas para todo mundo, nem para pegar aquele resfriadinho de leve. Exato. Então, para o nosso telespectador, em primeiro lugar, a vacina é segura, salvo se você apresentar alergia ao ovo, e a proteína do ovo faz parte da elaboração da vacina. Se não tiver alergia ao ovo, a vacina é segura para você. Pode realizá-la sem problemas. A vacina não gera gripe, a vacina é feita por um pedacinho do vírus, é uma parte morta do vírus, então não há risco de desenvolver gripe com a vacina. A vacina previne, então, morte e crises graves de doenças respiratórias induzidas pela gripe. Segunda questão, recapitulando com o início aqui da nossa entrevista, cobrir o tórax, cobrir o pescoço, né, para que o ar possa entrar mais aquecido, que nós tenhamos mais defesas na respiração, e respirar pelo nariz. O nariz, ele filtra, ele umidifica e ele esquenta o ar. Não devemos respirar pela boca. O nariz é o nosso grande filtro. Respirar preferencialmente pelo nariz. Perfeito. Dr. Roberto Tonieto, seja sempre bem-vindo e obrigado pelas dicas. E não esqueça, use o casaquinho. Exato. Não esqueça o casaquinho. Seja sempre bem-vindo, doutor. Agradeço a participação no programa. Lembranças também aos nossos telespectadores.